Meus amigos, na data de hoje saiu um fato relevante importantíssimo de você entender a respeito da Brava Energia, porque eu vi algumas pessoas comentando preços quase que irreais para esta possível venda. Mais uma vez aqui esse desenrolar, se vai acontecer venda do onshore, do offshore, quanto que vai acontecer, enfim, basicamente aqui eles delimitaram e tiraram um pouco dessa dúvida. E espero eu que eles tenham de alguma maneira visto meu vídeo falando ali que Potiguar não deveria ser objeto de venda, mas apenas a parte lá do cluster recôncavo ou cluster Bahia, como nós vamos chamar. Então, só para você entender do que eu estou falando, saiu aqui este fato relevante no seguinte sentido, né? Eles estão definindo qual que é o perímetro para a fase vinculante de possível venda dos ativos onshore. Traduzindo isso aqui, basicamente você tem Potiguar e você tem a parte lá de recôncavo, né? Que é o complexo baiano. Eles estão falando, tá, nós vamos vender Potiguar, vamos vender recôncavo, não vamos vender esse, vamos vender qual? Nesse caso aqui, eles já trouxeram para a gente o seguinte, que o processo de desinvestimento dos ativos que estão na terra, que são os onshore, e em águas rasas da companhia se limitará aos campos localizados no estado da Bahia, ou seja, nós já sabemos que eles estão falando aqui de recôncavo, tá? E não só, eles também estão falando de Rio Ventura, outro item que nós vamos tratar logo mais, em que eu vou explicar para vocês como que esses clusters aqui da Bahia, eles acabaram se formando, para a gente entender o valor dessa transação e quanto possivelmente a Brava pode pedir por estes campos aqui. Então, para a gente dar sequência, vamos entender um pouco mais, né? Esse cluster, né, que a gente vai chamar mais uma vez de cluster Bahia, ele é composto por dois campos, que são o Rio Ventura e o Recôncavo. Se você for perceber aqui, boa parte dele é na parte de gás e a outra é na parte de óleo. Você pode ver aqui mais ou menos como que está definido, né? A produção de óleo, produção de gás, mas aqui nós temos basicamente 50% de produção de cada um, tá? É basicamente essa a grande divisão que a gente pode dizer ao longo prazo como está sendo a produção de óleo e gás neste complexo, tá bom? Agora, quero mostrar para vocês um pouco de como ocorreu a aquisição desse cluster Bahia, para que a gente entenda um pouco do começo do valor possível que nós temos aqui. Então, para a gente entender a história, em 2020 a Petrobras ela colocou em prática seu plano de desinvestimento. Ela percebeu que havia inúmeros campos que não faziam mais sentido, tanto no mar, em águas rasas, quanto em terra, e ele decidiu simplesmente investir lá no pré-sal e foi uma decisão acertada. E aí alguns campos ficaram ali para PetroRio, alguns para Recôncavo, alguns ali para 3R e finalmente nós temos aqui o porquê. Então, a 3R, ela adquiriu esse polo recôncavo em 2020 por 250 milhões de dólares. Traduzindo isso aqui, daria mais ou menos 1,3 bilhões de reais em função do dólar médio da época da transação. Essa mesma conta eu fiz para o Polo Rio Ventura, que foi adquirido em novembro de 2021 por quase aqui 95 milhões de dólares, o que daria mais ou menos 600 milhões de reais. Ou seja, nessa transação aqui, na época, a gente tinha 1,9 bilhões. Ou seja, esse daqui seria aproximadamente o valor em reais que nós teríamos para esse cluster aqui na época comprado. E em termos, falando aqui em dólar, daria mais ou menos 344 milhões de dólares. Então, é importante você lembrar desses dados aqui quando eu for tratar do valuation a respeito do polo aqui da Bahia, tá bom? Agora, eu quero mostrar para vocês que as coisas não são tão simples. Na época, a 3R, ela pegou o polo ali, o complexo recôncavo, que é esse verdinho mais claro, produzindo lá em 2021 458 barris por dia, ou seja, você tinha uma produção diária de 458, que a gente fala BOE por dia. Agora, em 2023, essa produção, ela ficou bem próximo aqui aos seus 7,8 mil barris por dia, ou seja, olha só a diferença que nós temos daqui para cá. Ou seja, nós temos aqui talvez 14, 15 vezes mais produção, muito por conta do que a 3R fez aqui dentro. Ou seja, de 2020, que foi a aquisição, e 2021 a aquisição completa, para 2023, ou seja, praticamente 2, 3 anos depois, você conseguiu implementar toda essa mais-valia aqui dentro. Você colocou em operação perfurações, workover, você fez a recuperação de campos, fez inúmeras coisas ali dentro que trouxeram mais valor. Portanto, aquele valor pago inicialmente de 1,9 bi de reais, ele deve ser considerado hoje
Não, não deve ser considerado hoje. Por quê? Porque hoje nós não estamos mais produzindo 458 barris por dia, mas sim alguma coisa na casa dos seus 7.800, na verdade isso lá em 2023. Hoje já é um pouco menos, eu já vou fazer essas contas aqui com vocês, tá bom? Agora, é importante você entender que nós não somos mais aquele polo recôncavo ruim, nós somos hoje um polo melhor, portanto aquele valor de 350 milhões de dólares não pode mais prevalecer. Agora, qual valor é o justo? Vamos entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Na parte da contabilidade, simplesmente como eles contabilizam isso, a 3R Bahia, aqui em setembro de 2024, que são um dos últimos relatórios que nós temos análise, o seu patrimônio líquido está na casa dos seus 2 bilhões de reais. Ou seja, foi adquirido por 1,9 e hoje a gente tem um PL de aproximadamente 2 bi, ou seja, uma diferença apenas de 100 milhões de reais. Só que não é dessa maneira que nós vamos fazer a conta, porque eu coloco aqui para vocês, contabilmente a 3R Bahia reconhece 2 bi ao seu patrimônio líquido. Entretanto, a conta não é tão simples assim, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais sobre algumas contas que eu fiz. De início, eu quero te mostrar um pouco assim do portfólio, porque você vai se recordar que eu fiz um vídeo muito parecido mostrando essas contas aqui. Só para você entender, eu fiz um vídeo lá atrás mostrando o cenário 1, em que nós teríamos hoje como a Brava ela está, com a produção de Atlanta ali em 25, Papa-Terra, Potiguar, Recôncavo aqui dentro, ou seja, hoje nós teríamos, considerando um lucro por ação, de R$ 3,69. No cenário 2, eu considerei que a Atlanta já está produzindo aqui os seus 50 mil barris, entretanto, como a Atlanta é dividida 80% para a Brava e outros 20% para a Westlaw, eu peguei esses 80% e imputei aqui para a conta ficar ainda mais fidedigna. E nesse caso, com toda a produção ocorrendo aqui, nós teríamos o valor de R$ 6,61 por ação. No outro vídeo que eu fiz, eu tinha excluído aqui a parte de Potiguar e havia aqui um valor muito menor mesmo. E o que acontece? Potiguar não foi vendido, na verdade eles querem agora tentar apenas se desfazer de Recôncavo, por isso que eu acabei zerando apenas Recôncavo. E se você for perceber, a diferença entre um e outro aqui não é tão grande, tá bom? Dá mais ou menos aqui os seus quase 40 centavos de diferença de lucro por ação se você retirar Recôncavo de dentro. Claro, eu sei que o lucro na mão dos acionistas é muito bom, mas nesse caso aqui nós não vamos ter essa diferença toda. E eu vou te explicar a diferença do outro vídeo. Só para você entender o que eu estou falando, eu vou até puxar o outro vídeo aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouco da conta que eu havia feito lá atrás. Ó, aqui eu vou até aumentar para ficar mais fácil. Aqui eu tinha no cenário 3, como eu te falei, zerado Potiguar e zerado Recôncavo, a diferença aqui era de mais ou menos 65 centavos, de 7,95 para 7,30. O que acontece? Nesse cenário aqui, no 2, que você tem o polo Potiguar, eu coloquei uma despesa com juros muito alta. Agora no cenário 3, sem Potiguar, eu reduzi bastante esse cenário de juros. Por quê? Porque o cluster de Potiguar, ele é um dos que trouxe uma alavancagem bastante grande para a companhia. E neste novo cálculo que eu estou apresentando aqui para vocês, nessa nova planilha, eu estou mantendo as mesmas despesas. Por quê? Porque Potiguar ainda vai puxar muito dessas despesas aqui dentro, com juros, com dívida, etc. Ao passo que Recôncavo já não, porque praticamente tudo ali do polo Recôncavo já foi quitado lá atrás. Claro, foi pago de uma forma parcelada, mas o ponto é, nós não precisamos aqui fazer uma dedução muito grande, por isso essa diferença marginal. Entretanto, eu ainda quero fazer algumas outras contas com vocês, porque como eu te falei, não é tão simples quanto parece. Então, vamos aqui para a tela, para você entender um pouco da conta que eu fiz. Vamos lá. Existe, só para você entender, o que significa reservas 1P, 2P e 3P. A 1P significa, vamos dizer assim, aquele petróleo que você, entre aspas, consegue ver, que já está provado, você sabe que você vai conseguir tirar. Agora, o 2P é aquele petróleo que está mais ou menos ali, você tem uma certeza de que ele está lá. Agora, o 3P é aquele que, olha, pode ser que tenha. Ou seja, isso daqui é um grau de certeza que você tem da quantidade de barris ali dentro. É mais ou menos isso que você tem que entender. O ponto agora é que, na parte 1P, nós temos 33 milhões de barris, 2P 48 e 3P 59. Ou seja, isso daqui é o total do campo. Pois bem, a conta que eu fiz agora foi a seguinte. Eu
peguei esse valor aqui de 3 milhões de barris, que é o total que ele tem, eu peguei o valor da extração diária, que hoje está na casa de 3.300, como eu te disse, de 2023 para cá caiu significativamente, e eu fiz a conta então em quantos anos você teria, vamos dizer assim, o esgotamento do poço, que seria aqui em 27 anos para 1P, quase 40 anos para 2P e quase aqui os seus 49 anos para o 3P. Claro, tem uma margem aqui que uma parte desse 2P pode vir para cá, 3P pode vir para cá e assim sucessivamente. Então eu peguei uma média, vamos dizer assim, claro, não tão fidedigna, mas eu decidi colocar então aqui 30 anos para você secar esse poço. Por que que isso vai ser importante, né? Porque hoje eu fiz a seguinte situação. Eu peguei um lifting cost, né, o custo para você extrair de $20, pode ser maior, pode ser menor, mas não vou entrar muito nesse tema. Eu peguei um valor total do Brent de $70 e o que que eu fiz? Eu, em resumo, multipliquei a quantidade de barris que eu tenho, tá bom? Então, vamos lá, a quantidade de barris que eu tenho, e eu multipliquei esse valor por $70, que é o valor do Brent, e eu reduzi aqui 20 da extração. Ficaria basicamente assim a conta para gente. Nesse caso, eu tenho o valor de cada um dos possíveis itens aqui. Então, na parte 1P eu teria um valor total de $1.650, 2P 2.4 bi e aqui quase seus 3 bi. No total, somando as reservas todas, tanto 1, 2 e 3P, considerando o Brent e o lifting cost desses menos $20, eu teria um valor total do campo de 7 bilhões. Ou seja, é basicamente o seguinte, né? Você tem aqui o cluster da Bahia e aqui embaixo você tem todo o petróleo. Vamos supor que você consiga retirar tudo. Considerando que você tire tudo, você tem um valor de 7 bilhões de dólares. É essa aqui mais ou menos a ideia. Entretanto, o que acontece? Você não vai retirar tudo isso aqui numa única oportunidade. Você vai demorar ali 30 anos para fazer isso. E exatamente por isso, você tem que aplicar algumas taxas de desconto. Ou seja, se você retirar 1 milhão no primeiro ano e retirar 1 milhão no segundo ano, esse 1 milhão no segundo ano, hoje, não vale a mesma coisa. Daqui 3 anos, assim sucessivamente. É o que a gente chama de valor do dinheiro no tempo. E por que isso é importante para a gente aqui? Pelo seguinte fato, porque quando você aplica uma taxa de desconto, você chega ao que a gente chama de valor presente líquido, que é o VPL. Esse daqui, entre aspas, seria o valor do equity que a gente teria para a empresa. Por que eu coloco apenas entre aspas? Porque você tem algumas outras considerações que devem ser feitas aqui dentro, como, por exemplo, um lifting cost pode ser menor, o preço do dólar aqui e do Brent também podem variar um pouco nessa negociação, então você tem aqui algumas variáveis. Entretanto, eu cheguei a um preço aqui de aproximadamente 305 milhões de dólares. Só para você se recordar, quando a 3R fez a compra, ela gastou aproximadamente 344 milhões. Só que isso foi nos anos de 2020 e 2021. Portanto, nós ficamos em 2022, 2023, 2024 e agora comecinho de 2025 retirando petróleo. Portanto, esse valor aqui valia em 2020, 2021. Hoje, já com uma menor quantidade de barris em cada uma dessas linhas em 1, 2 e 3P, é muito razoável a gente esperar que você tenha um valor menor. Entretanto, eu vou brincar com vocês aqui com alguns itens. Então, por exemplo, se eu coloco uma taxa de desconto menor, por exemplo, eu coloco 6% em dólar, vamos dizer, esse valor já subiria para 1,2 bilhão em termos de valor de equity, o valor presente justo de toda esta produção. Eu acho que nós vamos adotar essa taxa? Sinceramente não. Eu acredito ainda nos 11% de taxa de desconto, que é a taxa que eu tenho visto algumas poucas negociações saindo recentemente. Agora, eu vou mudar aqui com vocês um pouco do tempo, porque o tempo faz muita diferença. Ao invés de eu considerar 30 anos para frente de custo de extração e outras tantas coisas, eu vou colocar apenas 20 anos. E neste caso, eu já mudo significativamente o meu valor. Eu iria para 868 milhões de dólares por toda o poço aqui do complexo baiano. Nesse caso, eu fiz aqui as contas para vocês. Daria aproximadamente $1,87 de lucro, vamos dizer assim, por cada uma das ações, o que daria 10,76, considerando o dólar na cotação atual que eu estou fazendo esse vídeo. Claro, isso daqui pode parecer um pouco complexo e na verdade porque isso daqui depende de algumas premissas, né? Então, por exemplo, se eu mudasse para 25 anos,
isso aqui iria para 515 milhões de reais, o valor da transação, o valor que deveria efetivamente vir para o bolso dos acionistas. Então, o que eu estou querendo te mostrar aqui não é simplesmente que é fácil você fazer uma venda, uma transação dessa, porque ela envolve premissas muito complexas e você precisa analisar tanto o valor patrimonial, você tem que ver o valor presente justo de uma determinada transação, você tem que analisar quanto você vai precisar investir, tem que analisar inúmeras premissas, mas o que eu quero te mostrar aqui é, nós estamos com a Brava saindo de um campo que ele não é tão representativo para o valor total da companhia. E com qualquer valor, 300, 200, talvez 400 milhões ali de dólares vindos para o caixa da companhia, isso pode ser muito interessante para a companhia conseguir realizar com maior rapidez e com maior segurança o processo de desalavancagem. Só para a gente entender, mais uma vez, eu vou voltar para os 30 anos, que é a minha consideração inicial. Se eu multiplicasse esse valor pela cotação do dólar atual de 5,75, isso me daria um valor em reais, vou até mudar aqui para não confundir ninguém, isso daria um valor em reais na ordem de 1,7 bilhão de reais. Não é o suficiente para você cobrir tudo que a empresa ela precisa pagar. Entretanto, isso daqui já daria um respiro tão grande para a empresa que já seria o suficiente, eventualmente, para ela poder tomar algumas decisões de investimento mais rápido, até mesmo nos polos lá de Atlanta, até Papaterra, Peroá e outros tantos, decidir alguns investimentos que ela colocou para depois, que ela postergou, e ela pode trazer para agora por conta dela já ter esse dinheiro na mão. Eu sei que esse vídeo não é simples, eu sei que isso daqui depende de uma análise muito subjetiva, porque tem aqui o tempo, você tem as premissas, entretanto, eu estou te mostrando aqui o que eu faço de contas na hora de olhar para uma notícia como essa, e eu quero que com isso você agora possa fazer as suas contas e, claro, compartilhar comigo para que a gente possa enriquecer ainda mais essa discussão. E antes de você sair desse vídeo, eu vou deixar esse outro aqui da Brava para você entender um pouco mais a respeito do valor da companhia e o porquê que eu acredito que a cotação hoje não corresponde ao que realmente ela deveria estar valendo. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!